Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do ZG no YouTube, ao canal do Espaço Zeitgeist no YouTube. O ZG é uma iniciativa voltada exclusivamente à preparação daqueles que querem se tornar diplomatas no Brasil, a preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD. Meu nome é Rômulo e eu sou um dos professores do ZG. É um prazer estar com vocês, dar as boas-vindas. Queria dizer que esse canal tem um duplo propósito, uma dupla intenção. Por um lado, a ideia é apresentar o ZG para a comunidade dos CACDistas, interagir cada vez mais com essa comunidade, que é uma comunidade muito engajada, e tentar ajudar os CACDistas de maneira geral. E, por outro lado, esse canal do YouTube pretende ser uma iniciativa complementar àquelas pessoas que já consomem conteúdo do ZG. Pessoal que já assiste no percurso, que já assiste aos nossos cursos regulares, que já faz exercícios conosco. Então, o canal pretende produzir um material complementar, um material sempre muito objetivo, um material sempre útil para a preparação de vocês. E pensando justamente nessa prestação de serviço para os CACDistas de maneira geral, nesse primeiro vídeo eu quero anunciar a primeira série do ZG, uma série que tem o nome No Ponto para um Ponto. O No Ponto para um Ponto propõe um olhar diferente para aquela fase da prova, para aquela fase do concurso, que é a fase mais conturbada, mais complicada para a maior parte dos candidatos, pelo simples fato de que é o grande funil do CACD. Uma fase quase intransponível para muita gente. Eu me refiro ao TPS, ao teste de pré-seleção. É claro que os candidatos precisam estudar muito para passar prova, o edital ele é muito complexo, o conteúdo demandado é muito denso, é necessário assistir às aulas, é necessário estudar com afinco. O que a gente traz aqui é uma possibilidade de instrumentalizar os estudos das disciplinas cobradas no edital, a fim de tentar facilitar o entendimento do TPS, comportamento da banca, das escolhas da banca, no momento em que está pensando ali a prova de vocês. Como é que vai funcionar o No Ponto para um Ponto? Cada vídeo como esse, eu vou selecionar um item de uma determinada disciplina, de um determinado concurso. E a gente vai pensar uma aula a partir desse item, tentando entender quais foram as motivações da banca para pensar esse item e, ao mesmo tempo, tentando oferecer a vocês o material necessário para que vocês consigam julgar com segurança o item que a gente vai analisar e itens que podem aparecer posteriormente na prova, né, em outros concursos. Então não é só avaliar um item que já passou, é também tentar recrutar algumas informações que permitam que vocês consigam um desempenho melhor quando efetivamente fizerem a prova. No vídeo de hoje, a gente vai começar analisando um item de História Mundial. E isso com base no feedback da minha comunidade, no feedback dos assinantes do ZG. O pessoal entende que a prova de História Mundial, nos últimos anos, vem sendo um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, trazendo mais problemas. E o recorte temporal de que a gente vai lançar a mão também é um recorte específico. A gente vai começar a olhar para o TPS a partir do ano de 2024. Por que 2024? Porque a prova de 2024 foi a primeira prova em que o Sebrasp retomou o papel de banca, né, responsável pela aplicação da prova, substituindo o IADES. Então a gente não vai olhar para o IADES, a gente vai olhar para as provas CESP, para as provas Sebrasp, porque a gente entende que o próximo concurso, se for feito pelo Sebrasp, vai, de alguma forma,
repercutir esse legado que começou no ano de 2024. Sem mais delongas, vamos analisar o primeiro item. A gente vai começar essa nossa jornada do no ponto para um ponto pela questão 50, o item 1 da prova História Mundial do CACD de 2024. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao ZG e ao No Ponto para um Ponto. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui o comando da questão. Na verdade, o comando da questão aparece nesse slide anterior. Questão 50, item 1. É um item que fala de diferentes pontos do edital de História Mundial. O enunciado dessa assertiva, previamente, a gente tem ali um comando de questão, às vezes a gente encontra na prova também um texto motivador, né, um excerto motivador, mas no ponto para um ponto, a gente vai tomar como ponto de partida o item em si. Esse item diz o seguinte: secundário em relação ao liberalismo, o colonialismo não teve um impacto imediato na política e na economia do século XIX. É um item que traz, então, o ponto 1 do edital, que é um ponto que fala das estruturas e ideias econômicas, e dentre as estruturas e ideias econômicas ressalta ali o impacto do liberalismo, do marxismo, das diferentes correntes ideológicas do século XIX, e é um item que também recruta, que também alude ao ponto 4 do edital, ponto 4 que fala do colonialismo, do imperialismo e das políticas de dominação. Essa relação entre liberalismo e colonialismo é uma relação que a banca insiste em fazer, e não fez só no concurso 2024, já fez em outros momentos anteriores e vai continuar fazendo. Essa conduta da banca, dessa relação entre liberalismo e colonialismo é algo muito comum. A banca, via de regra, ela apresenta uma falsa dicotomia, uma falsa polarização, usando esses dois conceitos, usando o liberalismo e usando o colonialismo. A ideia é: liberalismo é algo positivo, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo seria algo negativo. Em algum grau, a prática do colonialismo, do neocolonialismo, inviabilizaria o liberalismo. Não pode existir liberalismo quando existe colonialismo, não pode existir colonialismo quando existe liberalismo. Só que, na prática, a coisa não funcionou bem assim. Essa dicotomia entre liberalismo e colonialismo é uma dicotomia falsa. O século XIX ele é, sim, pintado, retratado na historiografia como o século do liberalismo, mas ele é também o século do imperialismo. E durante muito tempo, liberalismo e colonialismo não só convivem, como em algum grau também se retroalimentam. Então não existe essa ideia de que, olha, antes do liberalismo eram tempos de colonialismo, com o liberalismo acabou o colonialismo, e depois do liberalismo a gente tem tempos imperialistas, neocoloniais, o neocolonialismo acabou com o imperialismo. Na verdade, o neocolonialismo acabou com o liberalismo. Na verdade, liberalismo e colonialismo são engrenagens de um mesmo motor. O colonialismo, se a gente pegar como exemplo, vou usar aqui como estudo de caso a trajetória do Império Britânico, mas o colonialismo ele é condição sine qua non, eu diria, ele é estruturante para o sucesso do liberalismo e para o sucesso da industrialização na Grã-Bretanha. E o livre comércio, por outro lado, é uma engrenagem de que os britânicos lançaram mão para abrir mercados coloniais, para destruir a concorrência. Essa linguagem, esse discurso, essa narrativa liberal, ela funcionou muito mais em tese do que na prática durante boa parte do século XIX. O liberalismo ele funciona como uma ideologia
da expansão do domínio colonial. É uma ideologia velada da expansão do domínio colonial. Uma ideologia da expansão do domínio neocolonial também. Então, quando a gente pensa em liberalismo, a gente não tem que pensar naquela ideia limpa, né, de gabinete, produzida ali por analistas de política econômica, que estão efetivamente preocupados com a promoção da democracia, com a promoção da igualdade, uma geração de oportunidades iguais para os diferentes países no que diz respeito à promoção do comércio internacional. A economia do século XIX é uma economia que tem centro e periferia. É uma economia que tem protagonistas e coadjuvantes. Para essa economia sistêmica funcionar, para essa economia funcionar como um sistema, como ela funcionou, ela precisa ser enxergada de forma global. Quando a gente olha para esse item, vou repetir o item, né, secundário em relação ao liberalismo, o colonialismo não teve impacto imediato na política e na economia do século XIX. A banca, basicamente, ela está isolando os dois lados. Né? Existe uma periferia que não contribui para a economia do século XIX. E existe um centro liberal que tem como epicentro o continente europeu, que seria o grande protagonista, o grande responsável pela economia mundo no século XIX, no período oitocentista. Todas as vezes, pessoal, que a banca fizer esse tipo de dicotomia, promover esse tipo de isolamento, todas as vezes que isso acontecer, o item vai estar errado. Eu não tenho dúvidas. Né? Então, se a Europa for isolada, se o papel da periferia na economia internacional for minimizado em algum momento do item, é muito provável que esse item esteja errado. O algodão, talvez, já que eu trouxe como exemplo o Império Britânico, o algodão talvez seja o grande símbolo, né, desse nexo que eu estou tentando construir aqui nesse vídeo entre o colonialismo e o liberalismo. Primeiro porque o algodão ele não nasceu na Inglaterra. É uma planta estrangeira que só é obtida justamente porque os ingleses viajaram e estabeleceram relações em moldes coloniais com outros territórios. O algodão vem do Egito, o algodão vem da Índia, né, que foi submetida durante muito tempo ao Império Britânico. Da mesma forma, o trabalho por trás da produção do algodão não é um trabalho livre, né, via de regra. Muito do algodão que vai abastecer a economia da Inglaterra e dar condições para a economia inglesa exercitar o liberalismo como ideologia, né, foi plantado por escravos nas 13 colônias. Então, esse trabalho, os escravos nas 13 colônias, lá dos Estados Unidos, quando colônia britânica, reitera a importância do colonialismo como paradigma colonial, foi fundamental para a expansão de uma economia britânica pautada, embasada, que vai disseminar, né, a lógica do liberalismo. E esse algodão não vai ser esse algodão que vai resultar num tecido, né, que vai promover a indústria têxtil, a manufatura têxtil britânica, não vai ser vendido só na Inglaterra. Essa produção precisa ser escoada para o mundo inteiro. E como isso vai ser escoado? Né? Será que as relações vão ser efetivamente livres? Será que o Império Britânico, num primeiro momento, para desenvolver a sua economia, não vai precisar de alguns mercados cativos, para poder vender ao preço que quer, para comprar matérias-primas também ao preço que quer? Tem muito de colonialismo na praxis liberal britânica através dos tempos. O livre comércio, isso é uma posição de alguns historiadores. Né? Eu, durante no ponto com ponto, vou tentar trabalhar com vocês alguns conceitos, algumas ideias de historiadores diferentes. Nos meus cursos regulares, eu sempre defendo que o candidato não tem que ler nada, que ele não tem que participar de debate historiográfico, porque a ideia não é formar aqui historiadores. Inclusive, esse vídeo não é um vídeo produzido para historiadores. Eu não quero dialogar com os historiadores.
Eu quero dialogar com os CACDistas, quero ajudar os CACDistas. Então, quando dando aula, eu sempre digo, olha, não se preocupe em ler nada, não se preocupa em entrar em qualquer debate historiográfico. Você precisa ter essa condição de mobilizar um material de forma objetiva para conseguir, de fato, chegar ao teu sonho, atingir o teu objetivo, que é ser diplomata. Mas aqui, já que a gente está tentando olhar para os bastidores, já que a gente está tentando olhar para o processo por trás do TPS, vale sempre a pena, né, a gente tentar identificar ou compartilhar algumas ideias, né, à luz da historiografia. Tem um historiador que eu acho bem interessante quando olhando para esse item, que é o Kenneth Pomeranz. Então a gente tem algumas ideias, eu vou inclusive desdobrar essas ideias com vocês rapidamente, mas primeiro é esse paradoxo, né, de como o livre comércio, ao longo do século XIX, ele foi imposto, muitas vezes, pela Marinha Britânica. Né? Esse paradoxo que o Pomeranz fala, constrói, né, do imperialismo do livre comércio. Do imperialismo do livre comércio. E esse imperialismo do livre comércio, grosso modo, ele começa a ser construído, claro, de forma bem gradual, a partir da própria consubstanciação do concerto europeu. O concerto europeu do século XIX, ele é uma realidade depois de uma Europa desbaratada pelas guerras napoleônicas. Mas o concerto europeu do século XIX, ele não tem apenas a preocupação de definir as fronteiras ali no Reno, nos rios europeus. Definir as fronteiras, os limites entre as potências, que se reconhecem como potências, quando da derrota do Napoleão no começo do século XIX. Esse concerto europeu é um primeiro passo no sentido de que essas grandes potências, que se percebem como potências, possam iniciar uma partilha da sua influência no mundo. E isso vai culminar justamente com o imperialismo no final do século XIX. Desde o século XVI, desde o período das grandes navegações, portanto, muitos séculos antes do concerto europeu, estamos falando do século XVI, a Europa foi se especializando na gestão dos recursos do mundo, começando por Portugal, Espanha, depois entrou a França, a Inglaterra. Então a Europa foi uma grande gestora, uma grande organizadora dos recursos mundiais desde o século XVI. Isso foi sendo potencializado a partir das grandes navegações. Então, existe uma relação hierárquica que a Europa vai construindo com o mundo, e eu diria que essa relação hierárquica ela está muito madura no século XIX, no período oitocentista. Ali no período oitocentista já existe uma rede constituída que garante aos europeus e ao capital europeu condições de investir com certeza de um retorno absurdamente maior do que o retorno que se poderia esperar se o livre comércio fosse cumprido à risca, né? Se não houvesse uma hierarquia muito clara, muito bem constituída entre aqueles que vão participar das trocas comerciais. Então eu falei do algodão, vamos dar dois exemplos para a gente encerrar o vídeo de hoje. Né? O complexo do algodão, lá no início do século XIX, já estava muito maduro, depois da Revolução Industrial na Inglaterra. A gente tem a segunda Revolução Industrial, um aumento cada vez maior da demanda por algodão. E uma questão que esse historiador que eu mencionei, o Pomeranz, coloca, pleiteia, que eu acho muito pertinente, e se a Inglaterra tivesse que cultivar no seu território todo o algodão de que ela precisasse? No caso, seria a lã, né? Porque a lã substituiria o algodão que é importado pelos ingleses. Seriam milhões de ovelhas que precisariam pastar na Inglaterra. Isso comprometeria muito a especialização da produção.
o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Da mesma forma, essa classe trabalhadora urbana que vai crescendo cada vez mais ao longo do século XIX, ela demanda alimento, precisa de terra para cultivar alimento. Em particular, um carboidrato especial, né? A gente é viciado nesse carboidrato hoje, né? Que é a base da dieta do operariado inglês e que não era produzido na Inglaterra, o açúcar. O açúcar vai ser produzido principalmente nas Índias ocidentais britânicas. Os britânicos, os operários britânicos, a sociedade britânica toma lá o seu chazinho com açúcar. Caloria a preço baixo, a dieta do operariado. E se a Inglaterra precisasse cultivar trigo e cereal, outras fontes de carboidrato, no seu solo? Imagina quantos acres, quantos quilômetros quadrados de terra precisariam ser mobilizados. Em síntese, a Inglaterra ela virou uma fábrica e ela quis ser uma fábrica com o advento da Revolução Industrial. Mas essa fábrica ela ficou grande demais. A Inglaterra precisou ir atrás de um quintal maior, né? Precisou expandir o seu quintal, buscar um quintal maior. Quando a gente olha para o século XIX, e particularmente ali para a década de 1830, a Grã-Bretanha importava quantidade de algodão muito grande, não mais das 13 colônias que conquistaram sua independência no final do século XVIII, mas do sul dos Estados Unidos já independentes. A Grã-Bretanha vai também importar muito algodão do Caribe. Por mais que os Estados Unidos sejam independentes, as relações comerciais que a Grã-Bretanha estabelece com o mundo e pretende estabelecer com o mundo ao longo do século XIX não são relações horizontais. A Inglaterra precisava de madeira para construção naval, a Inglaterra precisava de carvão para gerar energia, até porque os ingleses desmataram todo, acabaram com o seu território. E esse historiador, o Kenneth Pomeranz, lança a mão de um conceito que eu acho que é muito interessante para exemplificar, para de alguma forma sintetizar o que eu estou dizendo, né? Que é o conceito de Ghost Acreage. A ideia é tentar refletir sobre o espaço que a Inglaterra deveria usar no seu território para conseguir entregar para a sua população o que ela entregou. Né? Então, esse espaço que a Inglaterra precisaria usar para produzir alimento, para produzir algodão, ele vai ser explorado em outros territórios, em outros lugares, para que os ingleses pudessem se especializar na indústria, se especializar na atividade manufatureira. Que lição a gente pode tirar disso e que permite que a gente constate, sem sombra de dúvida, que o item que a gente está analisando hoje é um item errado. Sem colonialismo, não tem especialização. O modelo de especialização, ele pressupõe que aquele país que está se especializando, pelo menos de maneira pioneira, tenha sido uma potência colonial. Sem especialização, não vai ter o liberalismo. Outro exemplo que eu acho que é interessante, né, que ilustraria esse imperialismo do livre comércio, esse paradoxo que eu mencionei, é o exemplo das guerras do ópio. A gente trabalha com tanta profundidade lá no nosso curso de História Mundial, e é sempre importante frisar. Aqui, a gente está tentando fazer um baita de um raio-x dos itens do CACD. Esse item 1 da questão 50, que a gente começou a analisar, é um item muito fácil. Haverá itens muito mais difíceis. Itens que suscitam muito mais dúvidas dos candidatos. Mas é sempre importante frisar que o conteúdo que está aqui não é suficiente para que vocês consigam julgar outros itens que venham aparecer na prova. Por isso, fica a recomendação de que vocês, de fato, invistam o tempo, recursos de vocês, estudando, fazendo cursos regulares, de fato, né? Cursinhos voltados à preparação, ao escrutínio do edital do CACD.
Mas, enfim, outro exemplo que a gente pode mobilizar aqui como estudo de caso são as guerras do ópio. Mais um exemplo desse paradoxo do imperialismo do livre comércio. A política externa dessas potências liberais é ditada, muitas vezes, pelas necessidades coloniais. O livre comércio britânico trouxe a prática do livre comércio pela Grã-Bretanha, na Ásia, trouxe uma relação conturbada, complicada com a China na primeira metade do século XIX. Por quê? O mercado chinês era um mercado bastante fechado na primeira metade do século XIX. E no que tange as relações com a Grã-Bretanha, a China ela só aceitava prata em troca daquilo que os britânicos iam buscar no mercado chinês, que era o chá, essencial, a dieta dos britânicos, e a seda, muito consumida também pelos britânicos ao longo do século XIX. Se o mercado chinês não aceitava as manufaturas britânicas, e se aquela relação em moldes liberais estava prejudicando a mãe do liberalismo, como a Inglaterra passa a se comportar? De forma antiliberal. Porque foi assim que os ingleses aprenderam a se comportar com o passar do tempo. Se não dá para a gente se beneficiar com o liberalismo, a gente dá um passo atrás. E esse passo atrás foram as guerras do ópio contra os chineses. A solução encontrada pelo Império Britânico foi impor a venda do ópio produzido do ladinho ali, produzido da Índia. Os chineses começaram a ficar dependentes desse ópio. A China não gosta nada disso. Existe um conflito entre Inglaterra e China. Lá no ZG a gente tem algumas aulas que trabalham ali a China no século XIX. E como resultado, esse conflito, as guerras do ópio acontecem entre 39 e 42, e como resultado tem-se um tratado de Nanquim, primeiro entendimento ali entre ingleses e chineses. Claro que não cabe a gente trabalhar isso no vídeo de hoje, que cabe mostrar que o Estado usa a marinha para garantir os seus interesses. Quando o liberalismo não vai tão bem para os britânicos, eles não abrem mão de se comportar como potências colonialistas ou imperialistas. Então, voltando ao item secundário em relação ao liberalismo, o colonialismo não teve impacto imediato na política e na economia do século XIX. É um item fácil, é um item cujo erro é muito evidente, mas a ideia desse vídeo de hoje foi mostrar, trazendo ali contribuições do Kenneth Pomeranz, olhando um pouquinho para a história do colonialismo, para a história do liberalismo, foi mostrar que não existe liberalismo sem colonialismo, não existe colonialismo sem liberalismo no século XIX, não existe centro sem periferia, não existe periferia sem centro. Toda vez que a banca tentar isolar o centro da periferia, toda vez que a banca tentar isolar o liberalismo do colonialismo, geralmente ela quer apresentar para vocês um item incorreto. Tudo bem? Pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Por favor, não deixem de se manifestar, colocar a opinião de vocês. Por hora, eu fico por aqui, mas em breve a gente volta para comentar mais um item do CACD aqui no Ponto para um Ponto. Portanto, até a próxima. Valeu!